Olá, quinto ano! Vamos abrir a nossa apostila na página 10 de História. Nós vamos estudar sobre os povos africanos e suas tradições orais. Então, os primeiros agrupamentos humanos que se concentravam no continente africano, portanto, sabemos que as tradições orais da África, elas são mais antigas que as da América, e que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando grande diversidade de culturas. A África é um continente formado por mais de 50 países e diversas etnias. A riqueza cultural do continente africano se reflete na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modos de viver das diversas etnias. Assim como acontece entre alguns povos na América, uma das formas mais expressivas da tradição oral na África é o ato de contar histórias. Contudo, as tradições orais africanas, elas se destacam pela repetição de versos com ritmo. Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmo constante para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra. Por isso, algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Aqui nós vamos ler uma trova popular brasileira coletada por Afrânio Peixoto no ano de 1919. A batata, quando nasce, deita a raiz pelo chão. Menina, quando se deita, bota a mão no coração. Então, é uma trova. Vocês devem de conhecer essa trova, né? Só que a gente conhece ela como batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Papaizinho quando dorme, ronca, ronca igual caminhão. Então, isso é uma trova popular brasileira. Algumas culturas africanas, como as do Akan, que habitam principalmente a região de Gana, eles usam um conjunto de símbolos conhecidos como adinkra, para representar provérbios, frases de sabedoria, e entre os símbolos há o sankofa, que é um pássaro que pode ser representado virado para a cauda. Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado, para refletir o presente e construir o futuro. Então, olhem aqui, ó. Aqui está o sankofa, né? Então, ele é um pássaro, ele está virado com a cabeça para a cauda, que a gente sempre precisa lembrar do passado, né? Para nós construirmos o futuro. Então, estes aqui são os dois símbolos representam o pássaro sankofa, que simboliza a sabedoria para aprender com o passado. Observem aonde se localiza Gana na África. Então, observem aqui, Gana fica este pedacinho rosa aqui, tá? Agora, vocês vão lá no material de apoio e vão destacar esse jogo de memória, jogo da memória, né? E podem jogar em casa. Então, vocês vão deixar elas viradas de ponta e vão formar os pares, tá? São alguns símbolos da África, né? Símbolos adinkra e o significado de cada um deles, o que cada um significa, tá? Boa diversão! Os guardiões da tradição oral africana. Então, nas etnias indígenas brasileiras, tradicionalmente, é o pajé que é a pessoa que transmite histórias e cantos aos integrantes mais novos do grupo. Já nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como griots.
Os griots, eles memorizam e repetem as histórias com o intuito de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade. Em alguns reinos africanos antigos, como o do Mali, governado pelo imperador Sundiata Keita, os griots também eram responsáveis por educar os príncipes, aconselhar os reis, ajudando-os no momento de conflitos ou fazer alianças com outros povos. Então vejam esta imagem aqui, observem esta imagem. Aqui nós temos uma Mansa Musa, descendente do primeiro imperador do Mali, Sundiata. Foi representado sentado em um trono, de coroa e cetro, segurando uma moeda de ouro. A ilustração foi criada por um cartógrafo espanhol. Então, aqui, ó, está a Mansa Musa, né? Sentado em um trono. Essa outra imagem aqui, nós vemos dois griots tocando djembe e balafon, os instrumentos musicais da África. Os griots, eles são educadores, poetas, cantores e músicos. São guardiões dos ensinamentos de seu povo e são responsáveis por manter vivos os registros do passado. Enquanto eles contam histórias, eles tocam instrumentos musicais. Então, observem aqui os instrumentos musicais. Esse é o cora, né, um instrumento de corda. Esse é o balafon, né, tipo o xilofone, comum nos outros países. E esse é o djembe, né? Como se fosse um tambor, né? Então, esses são os instrumentos da África. Então, os sons desses instrumentos, eles ajudam a manter o ritmo de recitação das histórias e poemas e também facilitam a memorização desses textos, né? Observem aqui essa imagem. É na Índia. Os contadores de histórias são chamados de Vyasa. Nessa foto está sentado em uma área elevada o Vyasa e ele lê para um grupo que ouve ele com muita atenção. Por meio de canções, alguns griots, eles encorajam os trabalhadores na hora da colheita. Ao som do balafon, da cora e dos tambores, eles celebram o passado, recordam o tempo de plantio e da colheita, mas não deixando esquecer os tempos difíceis que exigem coragem. Façam a leitura aqui de um texto que conta como que é a colheita, né? Na época da colheita, então, Keita, filho do imperador, filho de Sundiata, ceifa e estende o teu braço. Os celeiros há 3 meses estão vazios. Turi, filho do imperador, filho de Samori, faz rolar as espigas sonoras. Ceifai vós, todos filhos de Farabá. Depois desse campo, passai para o outro. Depois para o outro, e haverá festa em Farabá. Então, o que quer dizer a palavra Sundiata e Samori? São imperadores de Mali na África. O que é ceifa? É ato de ceifar, de colher, né? Farabá, região que atualmente pertence ao país Guiné-Bissau. Então, por meio dessas canções, eles encorajam os trabalhadores. Agora, com base no texto e em seus conhecimentos a respeito da tradição oral da África, vamos responder as questões. Que
tempo da natureza foi narrado pelo griot? Tempo do trigo, plantio do trigo, colheita do milho ou plantação da mandioca? Com certeza foi a colheita do milho. Ali ainda fala, né? Faz rolar as espigas, né? Então, espigas de milho. Por que o griot estava cantando? Para encorajar os trabalhadores na hora da colheita, para celebrar o passado e recordar o plantio da colheita, para não esquecer os tempos difíceis que exigem coragem. Então, essa daqui é a nossa letra B da resposta. Que instrumentos musicais são tocados pelos griots? Então, volte lá na página anterior. Quais são os instrumentos? O cora, o balafon e o djembe. Então, esses são os instrumentos tocados pelos griots. E quais as funções desempenhadas pelos griots? Quais as funções que eles têm? Então, olha lá. Os griots, eles são educadores, poetas, cantores, músicos, guardiões dos ensinamentos de seu povo e responsáveis por manter vivo os registros do passado. Então, aqui nós temos a resposta da letra da número 2, ok? Boa tarefinha para vocês.